Oi, tudo bem? Bem-vindos ao dia 47 do 180 mais. Antes de começar o vídeo, eu quero dar uns recados aqui. Primeiramente, deve fazer uma meia hora que eu acordei, então me desculpe se eu tiver um pouco desconexo com o que eu vou falar. E ontem eu queria gravar vídeo, porém eu não consegui. Mas coincidentemente, eu lembrei de uma regra que eu coloquei no 180 mais lá no começo, que sábado seria opcional se eu queria gravar vídeo ou não. Meu sábado seria tipo um shabat, tá ligado? Deixa eu pegar essa cortina porque tá. Pronto. É que eu estou reluzente, cara. É como se eu tivesse, sei lá, num monte com 3 discípulos falando com Elias e Moisés, tá ligado? E ainda continuo um pouco reluzente. Mas enfim, esses daí são os recados. Eu quero passar com vocês um pensamento meu, tá ligado? Mas antes, o que eu tenho aqui em mãos era a última esperança, a última conexão que eu tinha com a Sud, porque eles não tomavam café, mas faz tipo um mês que eu tô tomando café. Isso aí. Enfim, eu quero começar com 2 passagens da Bíblia. A primeira, que com certeza vocês conhecem, é João 3,16, mas eu também vou falar da 17. Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa daí é a primeira passagem, em que Jesus está basicamente falando que Deus o enviou para que as pessoas fossem salvas e tivessem direito à vida eterna. A segunda passagem está na carta de Colossenses, que vai do 19 até o 22. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, está falando de Jesus, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, falando com os colossenses e toda a igreja de Jesus Cristo, dos primeiros dias, sei lá, vós também, que noutro tempo ereis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Basicamente, Paulo está falando que por meio da morte de Jesus, a gente se reconciliou com Deus e nos tornamos justos. Tanto que em Romanos e Coríntios você vai ver o Paulo falando muito de justificação. Pra gente, a gente pensa que a justificação é tipo assim, você fez alguma coisa e você tem que se justificar. Às vezes você fez alguma coisa errada, você tem que se justificar. E Bliet, caramba, essa luz aqui batendo muito forte em mim. E é capaz de eu ficar 3 dias cegos e voltar sendo o escritor de umas cartas aí louco do Novo Testamento, mas enfim. O Paulo tá falando basicamente que a justificação, pra gente, a gente pensa que justificação é basicamente esclarecimento, mas na verdade a justificação na Bíblia é o ato de se tornar justo. E a justificação vem por meio de Cristo Jesus. Então a gente vê em João como é que eu posso falar? Em João a gente vê que Jesus veio para dar a vida eterna, em Colossenses a gente vê que Jesus veio para a gente se reconciliar com o Pai. E aí entra o meu pensamento na história. É porque eu penso assim, caraca, mano, eu amo Jesus porque ele me amou primeiro. Mas Jesus me promete a vida eterna. Será que eu amaria Jesus e amaria a Deus mesmo se ele não me prometesse vida eterna? Se fosse tipo, sei lá, um pouco de tipo Deus Spinoza, que basicamente falou assim, ó, criei todo mundo e se virem aí, não vai ter vida eterna, e é isso, falou. E tipo, penso assim, será que o amor por Jesus que eu tenho é tipo um amor de interesses? Tipo assim, se Jesus Cristo não tivesse me dado a vida eterna, Blia, essa luz que tá me matando já. Se Jesus não tivesse me dado a vida eterna, se Jesus não tivesse me dado a vida eterna, eu ainda o amaria e o seguiria? Eu pensei um pouco nisso. E eu acho que eu cheguei mais à conclusão de que mesmo se Jesus não me oferecesse a vida eterna,
eu já o amaria pelo simples fato dele ter me reconciliado com Deus. Eu acho que esse fato é assim porque eu ainda não experimentei a vida eterna. Eu ainda não tô, tipo, na glória de Deus, não tô na era de Deus. É é um assunto bem longo esse bagulho de era, mas enfim. Eu não tô na vida eterna, então eu não tenho certeza de como é que é a vida eterna pra falar que eu prefiro Jesus por causa da vida eterna. Como eu ainda tô na Terra, e eu sei que, tipo, o que mais importa aqui, tipo, é você ter o contato com Deus, eu acho que eu prefiro isso. Pelo menos por enquanto, né? Talvez meus inscritos que eu encontre lá no paraíso eu converse depois pra lá, pra falar com eles se eu mudei de opinião ou não, tá ligado? Mas basicamente, eu acho que o que Jesus mais me deu de bom foi realmente a reconciliação com Deus Pai. Por quê? Porque pensa o seguinte: o Paulo vai falar lá em Romanos que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. E lá em Colossenses ele vai falar que a gente era estranho a Deus. Deus não conhecia a gente porque a gente estava sobrecarregado de pecados. O pecado tinha nos consumido, tá ligado? E basicamente é isso. Eu acredito que a melhor coisa que Jesus fez, ainda nessa, pelo menos aqui na vida terrestre, é isso daí, a reconciliação que a gente tem com Deus Pai. Mas isso daí não utiliza nem tirou valor nenhum da promessa da vida eterna. Eu só tô achando que a reconciliação é melhor do que a vida eterna porque eu ainda não experimentei a vida eterna. Eu não posso falar que eu gosto de uma coisa que eu nunca experimentei. Por mais que a gente possa falar que a gente vive um pouco da vida eterna aqui quando a gente crê em Cristo Jesus. Só que acontece que esse período de vida eterna durante a era da nossa vida vai acabar, mas a vida eterna vai continuar logo em seguida. E não vai ter um meio tempo em que tipo a gente vai morrer e vai ter que esperar uma coisa assim. Eu não tô querendo falar mais mal de Mormon. Eu já cansei de falar mal de Mormon, não aguento mais arrumar intriga com esse pessoal. Mas basicamente, em Hebreus está falando que a gente morre e em seguida já vem o julgamento. Então, tipo, é como se eu, no momento que eu morresse, acabasse a era da minha vida e só continuasse a era de Deus. Nossa, eu vou ter que explicar isso. Eu acho que eu já expliquei num vídeo aí. Mas se não, eu vou tentar encontrar um vídeo falando sobre vida até a era e eu vou deixar aí no comentário aí de baixo, no link aí, na descrição aí de baixo. Basicamente é isso que eu quero falar. Às vezes eu penso assim, caraca, mano, será que, tipo, o que eu sinto por Jesus, o fato de eu ter me convertido, o fato de eu ter amado, o fato de eu ter confiado, é tipo uma relação de interesses? Tipo assim, se Jesus não tivesse me dado a vida eterna, eu ainda o amaria? E como eu ainda tô numa vida que eu não experimentei a vida eterna, no sentido de estar fisicamente ou espiritualmente, não, espiritualmente sim, mas tipo fisicamente com Deus Pai habitando no meio de nós, eu acredito que eu prefiro, eu vejo com mais valor, ou pelo menos com mais gosto a mim, a reconciliação com o Pai do que com Deus, com a vida eterna. Todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus, logo estávamos afastados de Deus, mas Ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho, para que a gente se reconciliasse e tivesse a vida eterna. O vídeo de hoje é esse, está sendo hoje cedo porque provavelmente eu não teria mais tempo de gravar ele hoje, meu domingo é muito enrolado. Vou fazer uns pão de mel daqui a pouco. E é isso. Um ótimo domingo aí pra vocês, uma ótima semana. Deus te abençoe. Um cheiro no cangote de vocês. Até amanhã e tchau.